Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com o programa Encontro com a Palavra, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, a segunda paralela garagem São Francisco, né? Garagem São Francisco, a entrada do bairro Nova Era 1. E aí você passou o trevo da BR-040, entrou a sua primeira esquerda, é só seguir o fluxo e nós estamos ali, estamos aqui hoje nos escritórios da igreja, estamos com as nossas atividades, graças a Deus, online, né? E também presencial, e presencial começa amanhã. Amanhã começamos, graças a Deus, a campanha de oração Jesus, né, em meu lar, e vão ser 7 sextas-feiras ministrando 7 lares e 7 bênçãos que Deus trouxe para aqueles lares para a glória do nome dele. E vai ser muito bacana. Você é o nosso convidado a estar presente, né, durante essas 7 sextas-feiras, colocando o seu lar e a necessidade do seu lar diante do altar do Senhor, porque nós cremos que Deus vai fazer uma grande obra para a glória do nome dele, como ele tem feito, né? Graças a Deus continuará fazendo, a sua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, passará os céus e a terra, e as palavras do Senhor não irão passar, suas promessas não irão terminar para a glória do nome dele. Então fique aí atento, sexta-feira, 7h30, presencial e online, as 7 casas onde Jesus visitou, a presença de Jesus no meu lar, a presença de Jesus em meu lar. Olha, vai ser muito, muito bacana, muito legal para a glória de Jesus, tá bom? Vai ser muito bacana esse tempo que nós vamos passar juntos, ali ministrando uma palavra e orando por sua vida, ministrando uma palavra e orando pela sua vida. Por que, Fernando, a igreja ela tem, né, essa forma de conduzir? Porque a palavra é remédio, né? A palavra é cura, a palavra ela é vida, a palavra ela é viva. Então essa palavra vida e viva, desculpem, ela é o nosso remédio para a nossa vida, né? Ela é o remédio para a nossa vida. Então é como se nós estivéssemos, né, numa enfermaria, e a palavra seria a ministração de um soro, de um antibiótico em nós. Então, quando nós estamos ministrando, a palavra está sendo ministrada em nós, está fluindo em nós, trazendo cura, transformações, mudanças, trazendo coisas preciosas para a nossa vida, enquanto nós estamos ali, né, naquele tempo, sendo ministrados pela palavra, não só ouvindo a palavra, mas a palavra sendo ministrada em nossas vidas para a glória do nome dele. Então vai ser muita bênção. Então amanhã começa o primeiro elo da campanha Jesus em meu lar. E nós estamos bem trabalhando esse ano, falando bem sobre isso, porque nossos lares precisam muito da bênção do Senhor, nossas vidas, nossas casas, nossos familiares, os nossos queridos, precisam muito da bênção de Deus. Então, amanhã, 7h30 da noite, depois do sábado, mocidade, domingo, os 3 horários. Olha que coisa bacana, domingo, os 3 horários, depois entrando em setembro, dia 7 de setembro, congresso, né, seminário regional do Departamento de Mulheres. Olha que coisa bacana que nós estamos montando aí. E você, né, casal lá, família, vai se preparando, né, para o nosso encontro de família, de casal, o nosso culto de casais sábado que vem, se Deus quiser. E também nós vamos falar sobre o seminário que vamos montar com a equipe de casais para outubro. Vamos ver se a gente consegue fazer um trabalho bem legal, bem bacana em outubro, no nome de Jesus, tá bom? Maravilha? Então vamos lá. Olha, durante alguns dias, a bem da verdade, nós encerramos uma série, você que está chegando agora, né?
nós, desde o ano passado, do meio do ano passado, né, quando o Brasil, o mundo todo passou por esse momento tão desafiador, tão difícil, que foi a pandemia, foi infecção, doença, enfermidade, e assustando todo mundo, abalando todo mundo ficou assustado, e nós, como igreja do Senhor, também tivemos a nossa parte, né, das pessoas não poderem estar congregando, a igreja ter ficado por muito tempo, né, sem a presença dos irmãos. Os cultos familiares a mesma coisa, uma insegurança, né, que isso é normal, é lógico, né, tudo é muito normal, e é normal porque quebrou nosso ritmo, mas com relação às atividades, tudo normal, né, pessoas preocupadas, enfim. Então, desde o meio do ano para cá, nós começamos a falar em sério, falamos 40 dias, né, falamos sobre quarentena, falamos sobre apostasia, falamos sobre muitas coisas interessantes, tudo está arquivado lá no YouTube e lá no Facebook. E lá na página do YouTube da igreja e também da face da igreja lá no Facebook. Então a gente começou a ver essa questão, essa questão de séries, né? Então nós montamos, né? Termina uma série, terminamos uma semana, semana passada, terça-feira não pudemos estar em corpo presente. Semana passada terminamos uma série chamada Obras da Carne e Frutos do Espírito, abordando o livro de Gálatas, o livro de Gálatas todo, falando sobre muitas coisas interessantes. Falamos muitas coisas importantes, né? Ao voltar às doutrinas, os rudimentos da doutrina, falamos sobre um contratempo, uma desavença entre Pedro e Paulo, falamos muitas coisas interessantes, E nós agora no início do mês de agosto, nós fizemos um seminário chamado Vida Abundante. Fizemos uma campanha Vida Abundante, 3 dias, domingo, segunda e terça. No domingo abordamos o que é ter vida abundante, né? O equilíbrio emocional, aquelas coisas todas, o espiritual. Na segunda-feira falamos do segredo do judeu para essa vida abundante. E na terça-feira falamos do segredo de Salomão para essa vida abundante. Então foi aí que nós ministramos esse seminário. E falamos sobre sabedoria. E temos falado sobre isso. Domingo passado falamos sobre desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, e ao desenvolver essa salvação com temor e tremor, a sabedoria encaixa nessa salvação. O temor é princípio de sabedoria, e o livro de Provérbios é um livro repleto de informações, de instruções sobre essa vida de sabedoria, a vida de sabedoria que nós precisamos para agir, fazer, realizar. E Salomão, que foi um homem mais poderoso no seu tempo, na sua época, o mais sábio e mais rico no seu tempo, na sua época, ele escreve um livro sobre sabedoria, Provérbios, vem trazendo uma lista de ensinamentos para a família, para a vida pessoal, trabalho, e vem trazendo para nós segredos. É aí que entra a nossa série, é aí que nosso chamado, né? Ou seja, a nossa, vamos dizer assim, a nossa proposta. Então ela vem recheado, o livro de Provérbios, recheado de segredos que nos ajudam a ter uma vida legal. E Salomão, quando ele recebe o trono de Davi, o seu pai, ele pede, né, para Deus ele faz um dia de sacrifício, ele oferta num só dia, ele faz uma oferta de 1000 animais, 1000 animais são sacrificados naquele dia pelos sacerdotes de Israel, ele assume o trono, ele assume o reino. Então uma forma de louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, de obediência a Deus, ele faz um sacrifício de 1000 animais, olha só que coisa interessante, com
consagrando, provavelmente consagrando, abençoando, pedindo a Deus, consagrando, pedindo a Deus a bênção dele sobre, né, o reinado que ele iria exercer a partir dali. Naquela noite em que ele faz esse sacrifício, ele faz essa oferta, a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor aparece para ele, e o anjo do Senhor diz a ele: pede-me, o que o Senhor aparece a ele, pede-me, né, o que você deseja, o que você quer que agora para o seu reinado, o que você deseja para o seu reinado. E Salomão, ele poderia ter pedido muitas coisas, né? Ele poderia ter solicitado muita coisa, mas uma coisa ele pediu: sabedoria. Como a proposta do programa Encontro com a Palavra é ministrar algo que nos ensine, que nos capacite, que nos oriente, que nos dê sabedoria, então essa série é Sabedoria, a sabedoria de Deus. Então começamos uma nova série a partir de hoje. Hoje é dia, deixa eu conferir aqui, hoje é dia 19 de agosto, hoje é dia 19 de agosto, então hoje começamos uma nova série, Sabedoria de Deus. Foi o que ele pediu, e quando ele pede sabedoria a Deus, Deus dá a ele riquezas, muitas riquezas. Se tornou o homem, na sua época, o mais rico. Para vocês terem uma ideia da riqueza de Salomão e de todo o reino de Israel, ele tinha 12 homens, provedores que provia tudo que o reino de Israel precisava durante um mês. Você consegue mensurar isso, pensar nisso? Um reino sendo abastecido, financiado, abençoado por um homem. 12 homens foram escolhidos no meio de Israel para que esses 12 homens pudessem suprir as necessidades de Israel, suprir a demanda financeira, econômica, tudo de Israel. Você faz uma ideia o que é isso? Você faz uma ideia da grandeza que era essa estrutura, esse reino, essa época de Israel? Você faz ideia, para você ter uma ideia disso? E essa sabedoria que esse povo pede, que esse homem pede, Deus dá a ele. Você sabia que os maiores banqueiros do mundo são judeus? Os donos de banco do mundo são judeus. 11% do Prêmio Nobel da Paz é judeu. Olha que coisa interessante. Grandes escritores, pensadores, cientistas são hebreus, são judeus. Olha que coisa bacana. E agora, às vezes a gente olha isso tão bacana, tão legal, mas a gente esquece, está nas nossas mãos. Deus nos entregou isso nas nossas mãos, através do livro de Provérbios, não só a história de Salomão, mas através do livro de Provérbios. Deus entrega para nossas mãos. Vocês querem bênçãos, você quer ter uma vida bacana, legal, uma vida com Deus, uma vida, né? Está aqui o livro, está aqui o que o meu servo fez. Então Deus inspira Salomão, que foi um homem muito capaz, botânico, biólogo, escreve essas coisas preciosas para nos mostrar como ter uma vida abençoada. Então, antes de nós começarmos essa série, a Sabedoria de Deus, gostaríamos de orar, pedindo a Deus, né, que nos ajude, que nos oriente na formatação de todo o material, um bom material, muito extenso, são 31 capítulos o livro de Provérbios. 31 capítulos o livro de Provérbios, e cada capítulo tem muita informação preciosa, aonde esperamos que o Espírito Santo nos entregue, nos revele essas orientações para a glória do nome dele, tá bom? Eu espero que assim seja, para louvor do nome dele. Vamos orar, vamos colocar essa série Sabedoria de Deus nas mãos do Senhor, pedindo a Ele que venha nos ajudar. Senhor nosso Deus,
Pai, separamos aqui, meu Deus, uma série, um conteúdo, um novo estudo, uma outra palavra para compartilharmos com os teus filhos, e queremos que esta palavra os ajude, meu Pai, a permanecer e a estar firmes na fé, a estar, meu Deus Todo-Poderoso, alicerçados na sua palavra para a glória do seu nome, e também, meu Deus, nos ensinar, ó Deus, capacitar com sabedorias para vivermos, ó Deus, uma vida financeira, familiar e espiritual, preciosas e poderosas, ó Deus, na tua presença. Ministra em nós, ó Deus, a tua palavra, enquanto compartilhamos. Mova em nós com a tua palavra enquanto compartilhamos. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, e nesse nome tão precioso, tão maravilhoso, te agradecemos não só hoje, mas eternamente. Amém. Amém? Então tá lá, vamos começar falando sobre essa sabedoria de Deus, esse saber de Deus, essa orientação que Deus disponibilizou para nós, os seus filhos, para sermos abençoados e sermos vitoriosos para a glória do nome dele. Já sabendo que no finalzinho de todo o nosso encontro, nós oramos, pedindo a Deus a bênção, pedindo a Deus que venha nos abençoar, nos guardar, venha abençoar a nossa casa, o nosso lar, colocando as nossas necessidades diante do Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Vamos começar então a sabedoria de Deus. O que ela pode contribuir para mim? O que ela pode fazer por mim? O que ela pode realizar por mim? E grandes coisas, nosso Deus Todo-Poderoso. Se assim fez com a vida de Salomão, que pediu um homem como nós, né? Salomão era filho de Betseba com Davi. Então, olha, de um relacionamento estranho, de um relacionamento conturbado, nasce esse homem, e esse homem se torna um rei de Israel, né? Olha só que coisa interessante. Então, é bom a gente entender que se Deus usou, Deus chamou aquele rapaz de um relacionamento tão agitado, tão conturbado, tão complicado como foi, Deus pode fazer isso com a gente. Somos homens, ou seja, somos seus filhos também para a glória do nome dele. Amém? Vamos lá. Salmo 104, versículo 24, diz assim. O Salmo 104, versículo 24, diz assim. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria. Maravilha, olha só. A sabedoria para fazer, realizar, organizar, constituir, construir. Muito legal. Então, ser inteligente é diferente de ser sábio. Ser inteligente, sabedoria, pôr em prática de uma forma de bom senso a inteligência. Olha só que interessante. Tem muita gente inteligente, mas que às vezes não consegue romper na prática. E tem gente que é sábio porque pega esse conhecimento e o transforma em prática. Pratica. Então o Senhor no Salmo 104, a palavra de Deus fala no 104, 24 diz: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria. Então Deus aplicando a sabedoria no fazer das coisas, no realizar das coisas, no construir as coisas, no criar as coisas. E nós fomos criados por Ele. Você, quando olha para o seu sistema nervoso, vascular, sanguíneo, quando você faz um exame de contraste ao líquido que corre em todas as suas veias, e depois você vê a sua estrutura numa cópia, numa chapa, enfim, e você vê todo aquele seu corpo, você fica de assustar. A capacidade, né, que é o ser humano.
Então, nós vemos que é o que Deus criou, e Deus criou com sabedoria, usou a sabedoria para criar. Então, Malaquias, o livro de Malaquias, capítulo 3:16, diz assim: depois daqueles que temiam o Senhor, conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e louvavam o seu nome. Então, esse Malaquias nos conta num remanescente que pensa no seu nome, que fala o seu nome. O homem pensa corretamente sobre Deus, não pode estar muito longe da verdade de suas doutrinas. Então, o homem que pensa de uma forma correta nas coisas de Deus, ele não pode estar ausente, distante daquilo que Deus tem ensinado, conduzido e mostrado, né? Mil erros podem acontecer, diversos erros acontecem quando nós nos afastamos desses conceitos preciosos de Deus e fazemos coisas errôneas porque nos afastamos, né? Então, a fonte da sabedoria é Deus, então nós devemos estar nessa fonte, sugando, tirando, bebendo dessa água do saber, para conduzirmos a nossa vida com sabedoria, conduzir os nossos negócios com sabedoria, conduzir a nossa vida espiritual com sabedoria, conduzir a nossa vida emocional com sabedoria. Entendeu? Então, ao nos aproximarmos dele, quanto mais pudermos, porque nele, em Deus, está essa fonte de sabedoria. Porque se ele usou a sabedoria para criar todas as coisas, então quando eu me aproximo dele, eu bebo desta água de saber, eu bebo dessa água da sabedoria. Então alcançamos muitas coisas com isso, né? A sabedoria pertence a Deus como um espírito, como o espírito inteligente que é. Então, ela pertence a Deus, ela gera inteligência, ela gera essa capacidade de acertar, de fazer, de conduzir a nossa vida. E esse atributo é mais que conhecimento. Olha, então esse atributo de Deus, né, que é a sabedoria, como outros, o conhecimento, o saber, né, o realizar, que são atributos de Deus, fazem parte da personalidade de Deus, vamos dizer assim, nós alcançamos, né? Então a sabedoria, ela é mais que um conhecimento, vamos dizer assim, é um passo a mais do que o conhecer. Tem muita gente que conhece muita coisa, mas não consegue exercer a sabedoria. A gente tem que ter uma cautela em dizer, porque senão a gente desmerece a inteligente, não tem nada, não é dessa forma, né? Então, ele pressupõe que o conhecimento, né, e o conhecimento e o dirige de melhor maneira possível. Existem homens que sabem tanto que são considerados como enciclopédias ambulantes, né? Ambulantes, né? Andantes, né? Mas não têm o saber necessário para aplicarem todo este conhecimento todo. Então, olha, a sabedoria faz com que conhecimento adquirido, absorvido, ele faz com que ele seja aplicado, ele seja conduzido, ele seja realizado, ele seja colocado em prática. Isso é o que significa quando dissemos que alguém tem conhecimento de livros, mas não tem um bom senso, né? Ou seja, ele conhece muitos livros, mas não consegue discernir, agir com bom senso, com equilíbrio, com sensatez. O homem sabe muito, mas não tem sabedoria. Mas Deus é conhecedor de tudo e é o todo sábio. Então, por isso que nós, quando vamos até Ele com essa proposta de buscar essa sabedoria, Ele nos dá essa inteligência, essa capacidade e também nos ajuda a colocar em prática esse saber, como nós acabamos de dizer ali, né? Uma enciclopédia ambulante, conhecimento de muitos livros, mas
não tem um bom senso na sua ação, na sua atividade, nas suas escolhas, no seu procedimento, nas suas atitudes. Então, a sabedoria, né, dentro desses que nós estamos compartilhando, a sabedoria é uma perfeição pessoal de Deus. Então, a sabedoria, um dos primeiros pontos, a sabedoria é uma perfeição pessoal de Deus. Então, Deus, na sua pessoa, ele é sábio. Ele não precisa sacar de outras coisas para ter sabedoria. Ele é ele detém essa sabedoria dele. Ele retém essa sabedoria. Dele procede. Por exemplo, nós precisamos recorrer a um livro, a um estudo, a uma ministração, à Bíblia Sagrada, para nós obtermos essa sabedoria, termos acesso a essa sabedoria, desenvolver a nossa sabedoria, né? Ou seja, trazer conhecimento e desenvolver a nossa sabedoria. Mas Deus não. Deus, ele detém, ele é esse ser de sabedoria. Então, quando nós vamos até ele, nós vamos a quem tem em si próprio sabedoria. Olha que coisa fantástica, né? Então, um ser não sábio não pode ser o verdadeiro Deus. Então, começa por aí. Um ser não sábio, que não tenha sabedoria, que não possui, não pode ser o verdadeiro Deus. Mesmo um filósofo chamado Pitágoras, né, disse uma certa vez na sua fala: não há homem sábio, somente Deus. Não há homem sábio, somente Deus. Então ele diz que só Deus ele tem de ter toda a sabedoria. Só ele tem a capacidade de saber, né? Então esse Pitágoras, esse filósofo, né, grego, ele fala, né? O filósofo grego é fantástico. Mas existem filósofos brasileiros, filósofos alemães, né? O grego, né? Mas esse da onde toda a cultura grega trouxe muitos filósofos, Aristóteles, né? Sócrates, né? E tudo, enfim. Édipo, enfim, essas coisas todas. Então, nós encontramos aqui a fala dele: não há homem sábio, somente Deus. Então, se um ser não sábio, ele não é Deus, não é o verdadeiro Deus. Então, Deus, ele é o Deus da sabedoria, né? O Deus do saber, de entregar essas revelações, como ele entregou a Salomão, que é o portador da sabedoria divina. Ele recebe sabedoria, se torna um homem, na sua época, o mais poderoso financeiramente, o mais poderoso no saber, na sua capacidade, na sua inteligência. É o que nós queremos nessa série, encontrar os segredos dessa sabedoria e aplicarmos na nossa vida. Olha que bacana, olha que legal. Então, nós descobrirmos esses segredos, os quais Salomão recebeu, descobrir esses enigmas que foi dado a ele, né, de forma de sabedoria, se tornando o homem, na sua época, mais poderoso. Então, se nós descobrirmos essa sabedoria, vamos também ser muito abençoados. Saberemos viver vida financeira, espiritual, familiar, pessoal, emocional. Olha que coisa bacana. É o que a palavra de Deus diz, né? Jeremias fala: eu sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz, prosperidade, para dar a vós um fim desejável. Olha que coisa legal. Qual é o fim que eu desejo, né? Então é o fim que Deus quer nos dar, quando nós, por causa dos pensamentos que ele tem para nós, ok? Então Jó declara na sua palavra, né? Jó capítulo 12, versículo 13, diz assim: com ele está a sabedoria e a força. Com Deus está a sabedoria e a força. Então eu vou a Deus, né? Eu vou até ele buscar, beber dessa água divina, né? Quando Jesus fala: eu sou
a água da vida. Então, quando eu vou a Jesus, que é o nosso Deus, Jesus na pessoa de Deus, aquele que me vê o Pai que me enviou, Jesus na composição da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, Jesus Deus, ou seja, ele é a fonte da nossa sabedoria. Se bebermos dessa água, vamos beber dessa água, maravilha. Nós vamos alcançar segredos preciosos para a nossa vida, em nome de Jesus, para vivermos de uma forma bem legal. Quem sabe o conhecer dessa série Sabedoria não possa te livrar de dores, não possa te livrar de doenças, de enfermidades da alma, do corpo, né? Trazer para você uma palavra de revelação e toda a sua vida, toda a sua história mudar. É assim, uma palavra de revelação muda a nossa história. Então, Jó diz no livro de capítulo 12, versículo 13, Jó diz algo muito precioso. Com ele está a sabedoria e a força. Com ele está a sabedoria e a força. Daniel diz assim, no livro de Daniel, capítulo 2, versos 20 e 21, diz assim: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as estações, ele remove reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos entendidos. Olha que coisa linda. Então esse Deus ele tem, porque dele são a sabedoria e a força. Então, declarando que Deus, né, ele é a sabedoria. Então, no livro de Romanos, ainda podemos ver agora no Novo Testamento, 3 passagens que falam desse Deus de sabedoria. Romanos 16, 27 diz: ao único Deus sábio seja dado glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Olha só, Romanos, livro de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, fala dessa grandeza de sabedoria. Diz assim: o Rei eterno, o único Deus imortal, invisível, seja a honra e a glória para todo o sempre. Em Judas 25, o penúltimo livro da Bíblia, né, fala assim: ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora para todos sempre. Amém. Falando dessa grandeza, dessa força, dessa majestade, dessa sabedoria. Aos anjos, quando comparados a eles, são atribuídos como loucura por causa da sua grandeza e sabedoria. E Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos, seus anjos e os acusa, né? Então, esses seres criados não são diante de Deus cobertos de tanta sabedoria como Deus tem toda a sabedoria. E em Romanos capítulo 11, 33 diz assim, olha que coisa maravilhosa. Romanos 11, 33, a Bíblia fala a seguinte coisa: ó, a profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Olha que coisa fantástica. Então, quando nós temos acesso à sabedoria, esses insondáveis caminhos, esses juízos inescrutáveis, nós começamos a alcançar entendimento de tudo isso. Por causa da sabedoria, Salomão ele pede sabedoria, ele pede para que se torne um homem sábio, e se tornou um grande homem. Um homem muito sábio, muito sábio. Muito sábio, e essa sabedoria trouxe para ele muitos recursos. Que
nós possamos entender isso, né? E saber disso, o quanto é importante a gente alcançar a sabedoria. Queremos alcançar muitas coisas, mas nós não vamos alcançar tudo 100%. Então foque naquilo que você deseja, dê prioridade àquilo que você deseja para alcançar. A sabedoria te dará condições para alcançar aquilo que você... A sabedoria vai te dar condições para você alcançar aquilo que você deseja. Né? A sabedoria vai te mostrar o que é prioridade e aquilo que não é prioridade. A sabedoria fará com que você entenda o que você deve priorizar ou não. Então a sabedoria vai te dar muitas direções. E como nós falamos, quem sabe, vai revelar os segredos das nossas vitórias para a glória do nome do Senhor. Quem sabe, vai nos mostrar os caminhos das pedras preciosas. Quem sabe não mudará a nossa sorte para a glória do nome de Jesus, né? Sabedoria, eita bênção, nova série. Eu quero e desejo que Deus, em sua infinita misericórdia, nos conceda sabedoria para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus por esses minutos que nós passamos, né? Agradecer a Deus por esse tempo que nós passamos e colocar nossas famílias, nosso lar, nossa casa, né, os nossos negócios diante do Senhor nessa hora, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, pela Tua palavra, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê, ó Deus, e nos faça alcançar, ó Deus, esse princípio de sabedoria, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Para assim, meu Deus, a Deus administrarmos tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para a glória do Teu nome. Nos ajude, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajude. Ó Deus, alcançar, meu Pai, esses princípios preciosos de sabedoria e sermos pessoas abençoadas em casa, no lar, na família, para a glória do Teu nome. Senhor, meu Deus, e nesta hora, quero colocar essa família, este lar, essa casa, os negócios do Teu Filho diante do seu altar e te pedir que o Senhor, meu Deus, venha de uma forma sobrenatural suprir a necessidade do Teu Filho. Suprir, meu Deus, as necessidades dessa casa e deste lar. Ó Deus, venha trazer cura, libertação, salvação, transformação. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Alcança, meu Deus, este lar. Alcança, meu Pai, essa vida. Nós ordenamos que toda doença saia em retirada, desapareça, e que a saúde seja ministrada dentro dessa casa. Que a miséria, a pobreza, ó Deus, é um problema financeiro, sejam queimados agora. E que a vida de abundância, Pai, de prosperidade, alcance essa casa, este lar. Pai, que a salvação encontre, meu Pai, o perdido e o transforme em Filho de Deus, lavado e remido no Teu sangue. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E nesse nome precioso te agradecemos. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado de Deus. Maravilha. Olha, programa Encontro com a Palavra vai ficando por aqui. Terça-feira, meio-dia, nós nos encontramos, se Deus quiser, novamente. Quarta-feira, 11h30 da noite até meio-dia 15, nos encontramos novamente, se Deus quiser. E amanhã começa a nossa campanha, esse final de semana estamos juntos, se Deus quiser. Um grande abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro,
se Deus quiser, no nome de Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Um grande abraço.